Boa noite. Nessa sexta-feira, nos encontramos hoje no primeiro Simpósio Mineiro dos Médicos de Cristo. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir o nosso colega Raniel, que eu envio um grande abraço, alguém que me inspira. Depois de mim, vocês também terão a oportunidade de ouvir a doutora Eugênia, minha eterna professora, até hoje minha orientadora nos caminhos da academia. Um forte abraço, Eugênia, e um forte abraço para cada um de vocês que me ouve nessa noite, quando nós vamos estar aqui conversando um pouquinho mais sobre esses caminhos de Deus aí, por meio das nossas experiências, dos nossos chamados e das nossas missões, dentro daquilo que Deus tem para nós. É muito bom estar com você e durante essa noite eu quero compartilhar um pouco sobre vocação como um estilo de medicina. É por aí que a gente vai, então. Convido todos vocês, então, nesse momento, para estar, então, entrando dentro dessa nossa conversa. O meu nome é Ailton Cesário Alves Júnior, eu sou médico, especialista em pneumologia sanitária pela Fiocruz, ex-residente em tuberculose pela Organização Mundial de Saúde, mestre e doutorando em saúde da criança e do adolescente. Minha professora vai estar aqui logo em seguida, a doutora Eugênia, vai poder confirmar isso também, e professora em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Vou falar um pouquinho da minha experiência dentro da medicina e um pouquinho sobre a Casa Nutri. E eu quero dizer, então, para você, já de antemão, que cada criança conta. Vem comigo, então, eu gosto de contar histórias. Vamos juntos, então, nessa. Bem, nós temos aí dentro do nosso simpósio um tema muito interessante. Eis-me aqui, chamados para servir na área da saúde. E eu quis introduzir exatamente um papo nessa noite sobre vocação. Vocação vem do latim, um verbo vocare, e vocare se relaciona a chamado. Vocare em latim quer dizer chamar. Então, vocação se relaciona a um chamado. E chamado está ligado a um serviço. Aliás, esse é o tema desse simpósio. Eis-me aqui, chamados para servir. E em minha análise, quando a gente chega neste lugar, a gente encontra aquilo que é a felicidade. Todo ser humano tem uma vocação. A vocação é universal. Cada um tem um propósito. E quando a gente encontra essa vocação, a gente encontra aquilo para o qual a gente foi chamado, a gente se engaja dentro de um serviço, a gente encontra a razão para aquilo que a gente faz. Eu tenho o costume de dizer que 60% das pessoas no mundo talvez nunca vão se perguntar o que elas foram chamadas para fazer. Simplesmente levantam, acordam, dormem, mas de fato não tem ainda aquela dimensão de um propósito de vida. Talvez 30% das pessoas, elas se perguntam: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Mas muitas vezes vão fazer essas perguntas e vão buscar essas respostas em locais onde não vão encontrar uma solução. Talvez 10% das pessoas que se perguntam o que estão fazendo aqui, de fato vão encontrar essa resposta. E essas serão as pessoas felizes, as pessoas que encontrarão a sua vocação, o seu chamado, que irão entrar dentro de uma atmosfera de serviço e, de fato, encontrarão a felicidade. Então, a gente vai mesclar aqui hoje duas coisas: a profissão, a medicina, como um chamado para um serviço. Esse vai ser o nosso roteiro. Eu começo falando sobre vocacionados para a saúde no século XXI. Tem jeito isso nesse século tecnológico, onde a profissão é tão importante, a gente falar em vocação junto com a profissão? Depois eu vou contar um pouquinho de história, porque eu gosto de contar história, né? Vou passar pela Casa Nutri, um capítulo especial, para que a gente conclua o nosso bate-papo. Então, vocacionados para a saúde no século XXI. E aí?
Tem jeito? Dá para unir as duas coisas? Profissão e vocação? Qual que é o perfil desse profissional de saúde do século XXI? Boa pergunta. Márcio José de Almeida traz um texto muito interessante sobre o ensino médico, o perfil profissional do profissional de saúde para o século XXI, e ele põe, então, que esse profissional de saúde do século XXI tem que estar apto à educação permanente para a autoaprendizagem. Este caminho pela aprendizagem vai durar toda a vida desse profissional. Essa educação vai ter que se dar em um processo de educação permanente. Esse profissional de saúde do século XXI, moderno, ele precisa ser executor de uma ciência baseada em evidência, praticar uma abordagem integral, biopsico, social e espiritual, estar integrado em uma rede de atenção, considerando também os outros participantes dentro dessa visão de mercado, atuando em uma equipe multiprofissional, sabedor de que ele não está sozinho dentro dessas entidades terapêuticas. Esse profissional de saúde do século XXI precisa estar disposto a refletir sobre política, sobre planejamento em saúde. Precisa administrar recursos em todas as esferas, sempre com eficácia, com efetividade, com eficiência, buscando sempre o melhor resultado, com um recurso, muitas vezes, escasso em muitos cenários, e ele precisa estar participando de um processo de construção, junto com os seus pacientes, junto com os seus clientes, de uma melhor realidade, de uma promoção à saúde, de uma prevenção, de uma recuperação. Tudo isso mediante uma boa comunicação. Isso é o perfil do profissional que a gente precisa para esse século. E cabe esse profissional dentro de uma esfera de vocação? Estamos falando aqui, eis-me aqui, chamados, vocacionados para servir. Dá para juntar as duas coisas? Qual que é a diferença de profissão e vocação? Bem, profissão é uma aptidão ou uma escolha pessoal para exercer um trabalho. Cada um pode escolher a sua preocupação, a sua profissão. E dentro dessa profissão, existem preocupações que são nobres. E a principal delas, quando se escolhe uma profissão, muitas vezes é o seu sustento, o ter o sustento da vida. Profissão, a gente pode até trocar, não é? A gente pode exercer em determinadas horas da nossa agenda, 40 horas semanais, um plantão de 12 horas. Para aquilo a gente vai receber uma remuneração, um dia a gente vai aposentar. E na profissão, em resumo, eu faço algumas coisas. Mas quando isso se torna uma vocação, quando isso é uma vocação, as coisas são um pouco diferentes. Nós estamos aí falando de um chamado para uma missão específica. Aí, a nossa preocupação não é simplesmente o sustento da vida, não é o ter como uma preocupação de uma profissão, mas sim o ser. A vocação é para sempre. Ela é vivida 24 horas por dia. Para a vocação, não tem remuneração. É um chamado. Aquilo corre no sangue, corre nas veias. A gente não se aposenta de uma vocação, porque na vocação a gente vive. A vocação é como esse sapato. Sabe aquele par de sapato velho que você tem na sua casa, que tá tão velhinho, mas você não consegue largar dele porque ele é tão confortável? Assim é a vocação na nossa vida. Ela não machuca. Ela caminha junto com a gente. Ela se adapta, a gente se adapta a ela. Inclusive, tem uma história tão interessante. Certa vez, um sapateiro chegou para um sábio e perguntou assim: o que eu devo fazer para ficar mais perto de Deus? Eu preciso largar aquilo que eu faço? Eu preciso largar a medicina? Eu preciso largar a minha vida como sapateiro para ficar mais perto de Deus? E aquele sábio respondeu então para aquele sapateiro: não precisa.
Faça o melhor sapato que você puder e cobre um preço justo por ele. Muitas vezes, esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Cumprir o nosso chamado, a nossa vocação, é uma escolha, que é como aquele par de sapatos confortável que você tem na sua casa, que você não quer largar, porque você já se acostumou, faz parte de você, caminha com você, cumprindo o seu chamado. Para trazer isso aqui dentro de uma história, esse bate-papo, eu gosto de contar histórias. E eu vou contar uma história de uma criança que nasce em Belo Horizonte, lá na década de 70. Essa criança nasce num cenário um pouco difícil. Naquela época, era muito difícil ainda que ocorresse dentro das famílias uma separação. Mas os pais dessa criança se separaram quando ela tinha apenas 1 aninho e meio. Essa criança, então, ela vai ser criada pelos seus avós. Em um cenário não tão fácil. Em uma situação com alguns recursos escassos. E essa criança começa ali a caminhar dentro da sua comunidade, apoiada pelos seus avós, apoiada pela sua igreja, mas um começo com muita dificuldade. Quando seus avós recebem essa criança, ela era tão desnutrida, que todos os seus cabelos haviam caído. A avó dessa criança levou essa criança no médico. E o médico, então, quando recebe aquela criança, olha para aquela criança e fala assim: vó, eu acho que eu não tenho uma notícia boa para você. Eu acho que esse menino não vai vingar. Ele está muito fraquinho. Aquela avó não desiste quando ouve isso e começa a investir na vida daquela criança. Com o apoio da igreja, com o apoio de irmãos, com o apoio de amigos. Aquela criança é então criada naquele meio, ela começa a estudar, o tempo vai passando, chega o vestibular, não tinha Enem naquela época, chega o vestibular, e essa criança então começa ali se preparar dentro do vestibular, ela passa no vestibular para medicina, entra dentro do curso de medicina, muitas vezes tinha um interesse, uma vocação que não tinha aflorado ainda. Naquele momento, essa criança procurava uma profissão, queria ser um oftalmologista, mas o tempo passa e aquela criança descobre dentro do curso de medicina uma vocação. Então, ela vai visitar ali em um certo dia, cansado de plantões, alguns colegas convidam para que esta criança, agora este adolescente, este jovem, pudesse participar de uma viagem missionária ali na fronteira do Paraguai. Então, esse jovem entra no carro ali com outros 5 a 4 acadêmicos de medicina, atravessa o país, chega na divisa com o Paraguai, e esse jovem, então, começa a conviver e entender outras realidades que ele jamais imaginava. Ali, no meio de um caminho, dentro daquela tribo, ele tem a oportunidade de ouvir claramente a voz de Deus. Um dia que ele chega em uma oca, estava nascendo uma criança. Um acadêmico olha para o outro, um colega olha para o outro, quem vai pegar esse menino? Quem vai receber esse menino? Então, essa criança, agora crescida, esse acadêmico, que já tinha passado pelo internato da pediatria, recebe essa criança, começa a cuidar dela, começa a passar aqueles dias ali. Então ele ouve a voz de Deus dizendo claramente: é para isso que eu te criei. Esse é o seu chamado. É para essas crianças excluídas que muitas vezes não terão chance. A partir da descoberta dessa vocação, esse ainda acadêmico começa então a se embrenhar em missões, conhece Asas de Socorro, trabalha na Amazônia, começa então, logo assim que se forma, a conhecer outras experiências missionárias, trabalhando em apoio ao campo missionário, em alguns locais mais remotos, como, por exemplo, o Chile, trabalhando, por exemplo, no atendimento a imigrantes peruanos que ali encontram situações críticas no Chile, apoiando uma missão, apoiando outra.
esse, então, profissional de saúde, no começo de sua carreira, consegue, então, participar de uma missão pela primeira vez no território africano. Ele chega, então, a este lugar de Angola, ele chega a Lubango. Neste lugar, este agora médico, começando a sua vida, ele conhece Guilherme e Vitória, seus 2 primeiros pacientes no território africano. E logo no segundo dia, primeiro Guilherme morre. No dia seguinte, morre Vitória. Eram 2 gêmeos. Guilherme e Vitória morreram com tuberculose, com malária, com sida, com desnutrição, com desidratação. E naquela época sequer havia um oxigênio que pudesse amenizar essa dor. Este médico, então, ainda no começo da sua carreira, ele ouve a voz de Guilherme e Vitória e decide que aquela voz não iria mais se calar. A partir daquele momento, ecoa nele o seu chamado pelas crianças excluídas, e ele começa, então, cada vez mais forte ter a definição do seu chamado. Coloca aquele sapato nos pés e parte para cumprir aquilo que Deus tinha colocado. Começa a compartilhar o seu trabalho, os seus esforços em missões, contribuindo dentro da sua formação, em uma e outra missão, ganhando experiência, chega a Moçambique, trabalhando com organizações não governamentais, dentro de igrejas como essa, simples, cadeiras escolares, muitas crianças como essas, órfãs pelo HIV. E este, então, médico, ainda recém-formado, trilhando esse caminho, começa a descobrir como a medicina, como uma vocação, poderia fazer diferença na vida de tantas pessoas. Começa a se envolver em situações de catástrofes humanitárias, como, por exemplo, aqui em 2010, no Haiti, sempre em apoio ao campo missionário, trabalhando dentro de igrejas, atendendo circunstâncias como essa. Quando a gente olha, é aquilo que está escrito nos livros, às vezes fica distante, fica tão lá para trás, mas a gente sente ali Deus nos capacitando, nos dando a direção. Esse jovem vai caminhando dentro desses aprendizados, às vezes atendendo dentro de campos de refugiados, até que dentro dessa caminhada ele chega à Organização Pan-Americana de Saúde, passa em um processo seletivo, e ali dentro ele aprende várias ferramentas necessárias para o cumprimento de uma missão. Essa experiência se amplia pelo mundo, ele tem a oportunidade de trabalhar em dezenas e dezenas de países, colocando ali o seu conhecimento técnico a favor de muitos excluídos, de muitos acometidos pela tuberculose, fazendo uma verdadeira volta ao mundo, andando, semeando, ministrando, até que ele tem o sentimento da parte de Deus, que era hora de começar uma história, cuidando das crianças que Deus havia lhe designado. Ali estava a sua grande alegria, a sua felicidade. Ele começa a se envolver, então, com projetos missionários na área da infância, conhecer a realidade de crianças excluídas ao redor do mundo, seja na Ásia, seja na África. Crianças essas que, em um certo momento, se reúnem quando ele estava no interior de Moçambique, prestando atendimento a comunidades cristãs, a comunidades que cuidavam dessas crianças. Então, essas crianças resolvem fazer um culto de consagração deste agora já profissional de saúde como missionário em um campo transcultural. Esse culto tem uma importância muito grande na história deste jovem. Essas crianças o abençoam como missionário para que ele possa percorrer as nações. Esse missionário, então,
passa a se envolver em circunstâncias que muitas vezes denotam alguma dificuldade aos olhos humanos, vivenciando riscos como, por exemplo, o atendimento em campos com epidemia de cólera, quando a única água disponível para aquela comunidade era, por exemplo, essa que aqui se apresentava. Riscos os mais diversos, de ataques de animais, como, por exemplo, quando esse agora médico missionário ficou retido dentro de uma van que atolou no meio de dos principais reservas ali de animais ali no centro de Moçambique, cheia de leões, e ali ele sentia a mão de Deus o levando exatamente aonde a sua vocação precisava que ele estivesse. Riscos vários que ocorreram, que foram cursando ao longo de sua vida, como, por exemplo, temperaturas extremas, o risco da solidão, o risco do isolamento, o risco de vivenciar a guerra civil, minas terrestres ali ainda, dentro de Angola, dentro de Moçambique, especialmente em cidades mais interioranas, riscos de terremotos, como, por exemplo, no Nepal. Todos esses riscos de deslocamentos inseguros, todos esses riscos fazem parte da vida daquele que escolhe cumprir um chamado, que escolhe cumprir uma vocação. Mas junto com os riscos, também faz parte dessa história muita inspiração. Inspiração de pessoas e de outros profissionais, de outros médicos, como, por exemplo, aqui a doutora Karen, no interior de Angola, que mesmo perdendo o seu marido ali no campo missionário, não desistiu, permaneceu firme, transformando a vida de muitas e muitas pessoas, de muitas comunidades, como, por exemplo, dos Mumuílas, inspirando a vida de jovens, como este próprio jovem que conta a história, muita inspiração, como de Denoel, como de Raniel, que acabou passando há instantes conversando com a gente, como de Dr. Foster, tantas vidas que nos inspiram, como dessa simples acadêmica de medicina que ele encontra lá em Lubango, no interior de Luanda, e quando ela chega lá, ela diz assim: doutor, eu não sei fazer muita coisa ainda, eu só apenas sou uma acadêmica, mas o que eu poderia fazer aqui hoje? E ela fala assim: olha, o que eu sei melhor de fazer é dar amor. E então, neste hospital, no meio dessa comunidade, num lugar que sequer tinha anestésicos adequados, ela resolve passar dias simplesmente segurando a mão dos pacientes na sala de cirurgia. Quando eles começavam a sentir dor, lá estava ela demonstrando o seu talento, o seu afago, o seu afeto, cumprindo o seu chamado da maneira que Deus tinha determinado. Pessoas que inspiram. Chega o ano de 2014, este então médico já com alguma bagagem entre missões, entre os campos missionários no mundo, ele tem a oportunidade de conhecer uma comunidade em uma situação extremamente delicada. Quase metade das crianças deste lugar morriam antes dos 5 anos de idade pela fome, pela desnutrição. Nessa história, então, ele aprende que a desnutrição poderia ser evitada e poderia ser tratada por meio de iniciativas simples, comunitárias. E os ganhos obtidos com o tratamento e a erradicação da desnutrição, em termos de progresso para aquela comunidade, de produtividade, são incalculáveis. Então, aquele médico se une a outras pessoas daquela comunidade e a outros voluntários em distintos países e locais do mundo, entendendo então a necessidade de uma mobilização conjunta, governo, sociedade civil, universidades, trabalhando em conjunto, ele cria
Casa Nutri. A Casa Nutri são centros de recuperação e educação nutricional para a primeira infância, especialmente até os 6 anos de idade. Centros replicáveis, modulares, de base comunitária. E o primeiro desses centros é implantado, então, em Moçambique, nessa época, 2014, 2015. Com que objetivo? Proteger as crianças da desnutrição em sua primeira infância, possibilitando, então, que essas crianças desenvolvam todo o seu potencial, todo o seu capital humano, todas as suas potencialidades neuropsicomotoras dentro dos princípios cristãos. Este é o principal objetivo da Casa Nutri, que tem ali como inimigo muito claro este nanismo nutricional. Crianças que são muito miudinhas, muito pequenininhas, com a desnutrição crônica severa. A Casa Nutrir, então, é criada como uma resposta social e comunitária no enfrentamento à fome, à desnutrição crônica severa, não como mais um hospital, não como um centro de saúde, mas como uma resposta da comunidade, da própria igreja, aos problemas que aquela comunidade vivenciava. Os objetivos específicos da Casa Nutri, então, criado, foram acompanhar gestantes com baixo peso, crianças especialmente naqueles 2 primeiros anos, naquela janela de 1000 dias, que estivessem com desnutrição crônica severa, ofertando um acompanhamento nutricional, suplementação alimentar, cuidado profissional qualificado por meio de experiências transculturais, medicações protocolizadas, padronizadas, fortalecendo o vínculo cuidador-criança, o que chamamos de apego seguro, para diminuir as vulnerabilidades dessa criança, estimulando e acompanhando o desenvolvimento integral desta criança, brindando ações de educação popular em saúde, envolvendo a comunidade como parte de resposta aos problemas que ela mesma vivencia, por meio de hortas comunitárias, sustentabilidade, produção de alimentos nutritivos, tudo isso dentro de uma metodologia da Casa Nutri, caracterizada por um tripé, onde há um semi-internato para as crianças que estão com desnutrição mais grave e que não tenham complicação médica e consigam ficar ali aos cuidados daquela comunidade treinada, com a formação de agentes comunitários de saúde que possam fazer visitas domiciliares, apoiando essas crianças dentro de seus lares, dentro de suas realidades, e também dentro desse tripé da metodologia, com a realização de ambulatórios periódicos, onde essas crianças são medidas, são pesadas, onde se entrega um conteúdo de educação popular em saúde. Este é o tripé da metodologia desta Casa Nutri. Uma Casa Nutri que nasce dentro de princípios também da ciência, com metas bem definidas, de sempre recuperar ao menos 70% dessas crianças com desnutrição crônica severa, ao menos 70% dessas gestantes tendo seus bebês a termo e com bom peso para a idade gestacional, as crianças recuperadas de suas anemias carenciais, que são tão comuns dentro dessas comunidades, com incidência de desnutrição, e graças a Deus, a Casa Nutri tem sido uma bênção. E esse jovem médico pôde observar esses resultados de referência, como, por exemplo, taxas de recuperação dos desnutridos superiores a 85%, taxas de êxitos, sejam na África, sejam na Ásia, superiores a 85%, 86%, quase 90% das gestantes que entram na Casa Nutri, nascendo, tendo seus bebês a termo e com um peso adequado ao nascimento. A Casa Nutri se expande, a Casa Nutri ganha o mundo, chega à Ásia, chega à África. Hoje são 12 centros espalhados ali em África, em Ásia, mais 2 previstos para 2020, como esses que vocês têm aí na tela. O primeiro deles, a Casa Nutri Secore, onde então esse agora já médico de cabelos brancos
forma ali visitadores domiciliares, obreiros das próprias igrejas para o combate à desnutrição. Onde essa comunidade atendida, boa parte dela, 90%, são islâmicos. São pessoas que muitas vezes não conheceriam a Cristo, não entrariam dentro de uma igreja se não fossem por um cuidado, por uma oportunidade de demonstração prática do amor de Cristo na vida de cada uma dessas famílias. Casas que muitas vezes estão em contextos comunitários, que quando se falava ali no começo em plantação de hortifruti, de verduras, aquilo parecia uma coisa tão distante para aquela comunidade que não tinha o hábito, por exemplo, da diversidade na plantação de alimentos. E hoje, 5, 6 anos depois, este é o cenário de comunidades como a Carropeia, vivenciando agora nutricionalmente circunstâncias bem mais favoráveis, situações de sustentabilidade, onde essas mamás das crianças desnutridas produzem alimentos, produzem produtos que ajudam, inclusive, dentro do seu sustento financeiro. E a Casa Nutrir vai se expandindo, chegando a outras comunidades, sejam em locais extremamente simples, sem infraestrutura, outros jamais organizados, os voluntários de todo mundo vão chegando, gente que vem da África do Sul, gente que vem dos Estados Unidos, gente que vem de Portugal, e vão se somando a essa equipe Casa Nutri, seja nos rincões mais difíceis, onde muitas vezes não há uma mesa, e a Casa Nutri se realiza debaixo de uma árvore, onde as mesas são improvisadas, ou onde as pinturas são feitas na parede, demonstrando todo amor, toda infraestrutura. Nada disso nos impede de cumprir uma vocação, um chamado. Seja com a comunidade evangélica, seja, por exemplo, dentro de uma das principais parcerias que nós temos com tanto orgulho junto à Pastoral da Criança no norte de Moçambique, recebendo tantas crianças com desnutrição aguda severa, com desnutrição crônica, e a tecnologia da Casa Nutri chegando como uma resposta para aquela comunidade no enfrentamento dos seus próprios problemas. Seja em circunstâncias como a Casa Nutri Níger, ali no meio do deserto do Saara, no meio do Estado Islâmico, em meio a uma guerra com Boko Haram, com sunitas, com xiitas, mas onde, por meio de parcerias como, por exemplo, a Love Hills, a Casa Nutri Níger tem transformado a vida de centenas de crianças. Essa é um pouco da história da Casa Nutri, seja na África, seja na Ásia, seja com derivados do leite, seja na distribuição de ovos como fonte de proteína, seja em Angola. O amor de Cristo, de forma prática, tem sido demonstrado, porque pessoas com uma vocação têm colocado esse sapato em seus pés e têm feito as caminhadas que tanto valem a pena. Valem a pena como a vida dessa criança, Davizinho, o primeiro paciente da Casa Nutri. Um paciente que foi colocado à frente do primeiro projeto que estava começando, lá no Secore, daquela primeira foto. Deixado ali pelos seus próprios familiares, porque para aquela comunidade, crianças nessa circunstância não iriam vingar, não teriam jeito. Seus cabelos, os cabelos de Davizinho, também tinham caído. Para aquela família, para aquela avó, para aquela mãe, Davizinho não tinha mais solução. Então ele foi levado à Casa Nutri. Com 40 dias após estar na Casa Nutri, esse era o Davizinho. 4 anos depois, Davizinho chega à escola. Davizinho é recebido, então, pelos professores, e ao final da primeira semana, os professores chamam, então, aquele obreiro da Casa Nutri, do Secore, e pergunta: quem é este menino Davizinho que esteve aqui conosco essa semana?
Os obreiros, então, respondem que Davizinho era uma criança ali da comunidade, que tinha sido cuidado pela Casa Nutri, que agora estava ali dentro do PEP, dentro da educação, do processo de educação formal. E os professores dizem, então, àqueles obreiros, este é o Davizinho. Pois bem, cuidem muito deste menino, porque este menino é um gênio, ele é uma pérola. Ele pode ser um líder que vai mudar a história dessa comunidade. Uma criança que havia sido deixada para morrer. A nossa primeira criança, que foi cuidada pela Casa Nutri. Vidas que valem tudo. Para concluir e terminar, a gente apresenta histórias tão raras como a de Davizinho. A gente compartilha histórias como a nossa própria história. Para aqueles que me conhecem, eu sou aquela criança que nasce lá em Belo Horizonte, na década de 70, que foi desenganada pelos médicos por ter uma desnutrição severa, mas cuja avó não desistiu. E ali no meio daquela comunidade, daquela igreja, investiu tudo que ela podia naquilo que ela considerava uma flor rara que tinha chegado às mãos dela. Assim como Davizinho chegou às nossas mãos 4 décadas depois. Eu gostaria de concluir com essa frase, dizendo que quando nasce uma flor rara, todos os jardineiros se alvoroçam. Somos vocacionados, temos um chamado de cuidar de flores raras que Deus já apresentou, apresenta e continuará apresentando a cada um de vocês que me ouve. Infelizmente, nós não temos jardineiros para os homens, mas que sejamos os jardineiros para todas as flores que Deus colocar as nossas vidas à nossa frente, como uma vocação. Foi muito bom ter estado com vocês. Esta é a minha história, esta é a Casa Nutri. Procure saber um pouco mais sobre nós e vai ser um prazer compartilhar a nossa história com vocês. Um forte abraço para vocês, muito obrigado. Continuem aproveitando e curtindo agora a fala da doutora Eugênia, my dear teacher. Um forte abraço para você, Eugênia. Forte abraço para todos vocês.